Seja muito bem-vindo a essa videoaula aqui no nosso canal do YouTube, onde nós vamos conversar sobre questões da prova da EBSER, do concurso da EBSER, que foi feito agora dia 17, esse último domingo, e que gerou muita expectativa, porque era um concurso muito esperado, né? Eu sou a professora doutora Vessia Caldas, sou professora aqui da Vem Concursos, dentro de 3 áreas específicas. Eu dou aulas de saúde do idoso, tecnologia assistiva e fisioterapia neurológica. E é por isso que nessa nossa videoaula você vai assistir a resolução de 3 questões dessa prova, que justamente foram 3 questões onde foram abordados esses assuntos, né, que eu ministro aí no nosso curso. Então, se você ainda não nos conhece, seja bem-vindo aqui ao canal do YouTube da Vem Concursos. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações para que você possa receber sempre avisos, né, de vídeos como esse, onde nós vamos trazer para você muito conteúdo teórico e facilitar a sua aprovação. Então vamos lá, né, ver o que é a EBSER, o que é a IBFC cobrou nessa prova, que foi uma prova muito esperada aí durante o ano de 2023. Esse primeiro assunto é um assunto super importante dentro da área de geriatria e gerontologia. Eu fiquei muito feliz de ver essa questão na prova. Dentro do nosso curso, nós temos um módulo de saúde do idoso, uma aula dedicada exclusivamente a síndromes geriátricas e uma aula exclusivamente dedicada, dentro das síndromes geriátricas, à síndrome de fragilidade. E por que isso? Porque a síndrome de fragilidade é um tema muito bem estabelecido dentro desse conteúdo de saúde do idoso e que as bancas gostam de cobrar justamente por ser algo muito relevante, tá? Então vamos lá começar com a leitura da questão. Deixa eu colocar aqui o apontador, fica melhor de ver. Então vamos ver o que é que a IBFC colocou aqui no enunciado. Na síndrome da fragilidade, os idosos apresentam uma série de declínios em múltiplos domínios fisiológicos. Esses declínios eles vão predispor a um risco elevado de quedas, a um declínio funcional do indivíduo, hospitalização e até mesmo a morte em algumas situações. Para um idoso ser considerado como apresentando essa síndrome, ele deve apresentar 3 ou mais critérios positivos para a síndrome da fragilidade no idoso. E aí, depois do enunciado, trazendo essas informações, né, contextualizando para você, a banca pergunta: analise as afirmativas abaixo que estão relacionadas a esses critérios. Aí você vai ler as alternativas para julgar aqui verdadeiro ou falso, e depois a gente vai escolher a alternativa correta aqui embaixo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome da fragilidade. A síndrome da fragilidade ela foi descrita no ano de 2001 por Fried e colaboradores, né, no artigo que foi publicado, onde essa equipe, né, esse grupo de pesquisadores, eles estabeleceram 5 critérios para que o idoso ele possa ser avaliado. E quando ele pontua, né, quando ele é positivo, vamos dizer assim, para 3 desses 5 critérios, ele é considerado idoso frágil. Tá? Então, existe uma classificação de pré-frágil, abaixo de 3, e 3 ou mais, o idoso é considerado frágil. Então, a fragilidade ela é uma situação de mais vulnerabilidade ainda para o idoso, né, durante o seu envelhecimento. E aí, esses critérios, eles vão justamente avaliar pontos que têm uma importância fundamental para a funcionalidade do indivíduo. Tá? Então, vamos ler aqui o que é que essas afirmativas trazem. Afirmativa número 1. O idoso deve apresentar perda de peso não intencional correspondente a 5% do seu peso corporal no ano anterior. Correto, tá? A avaliação da perda de peso, ela é feita a partir desse número de 5%, mas você pode avaliar também em termos de quantidade, ou seja, se o indivíduo perdeu mais de 4,5 quilos, também é considerado positivo. Importante lembrar que o que está aqui na alternativa está correto. Ele poderia complementar ainda mais essa informação, mas o que está aqui está correto, tá? Essa afirmativa a gente consideraria errado se ele colocasse correspondente exclusivamente a 5% do seu peso corporal, que aí ele estaria excluindo o restante desse critério, tá? Cuidado quando essas palavras aparecerem nas questões, que são palavras que normalmente fazem com que o que está escrito ali naquela afirmativa fique errado, tá? Então, a afirmativa número 1 está correta. Esse é um dos critérios que a gente avalia para avaliar a fragilidade no indivíduo idoso. Segunda afirmativa, o idoso deve apresentar diminuição da força de preensão palmar. Correto também. Então, a gente avalia a perda de peso, avalia a diminuição da força, é feito com dinamômetro de preensão manual, e aí você vai avaliar o quanto de força esse indivíduo consegue produzir.
e dependendo do resultado vai considerar como positivo ou negativo, tá? A gente vai falar já já sobre esses 5 critérios, mas vamos aqui passando pelo que a banca disponibilizou nas alternativas. Afirmativa número 3. O idoso deve apresentar exaustão avaliada por autorrelato de fadiga. Correto também. São 2 perguntas da 6D que o idoso vai responder e aí, dependendo das respostas, vai ser classificado ou não como positivo para aquele critério. Tranquilo? E a última afirmativa o idoso deve levar 6 segundos ou mais para percorrer 4 metros caminhando. Aqui ficou um pouco estranha a construção da frase, né? Mas existe sim uma avaliação de velocidade de marcha para esse idoso, mas não é dessa forma como está descrita aqui na alternativa. Não são 4 metros, nem ele tem que levar 6 segundos. Às vezes, as bancas gostam de colocar essas informações assim para pegar você, se você não está bem lembrado do conteúdo em si. Porque, na verdade, esse número 4 e 6, né, se você não lembra bem, você pode acabar se confundindo. Ele está presente, sim, nessa avaliação de caminhada, mas não é dessa forma, tá? Então, essa última afirmativa aqui, ela está errada, certo? E aí a gente vai ficar com a alternativa que vai dizer que as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas, que no caso aqui é a letra D, tá? A aluna leva em concursos, quando vê essa questão aqui, já sabe, porque a gente falou sobre isso numa aula exclusiva sobre esse assunto. Tem a tabelinha lá com os critérios, tem o que é que você pode considerar como positivo ou negativo, e a gente fala muito sobre esse tema, porque é um tema muito importante para quem está se preparando para provas de concursos e residências de uma forma geral. Mas, como aqui é uma aula para a gente aprender, né, ainda mais, eu trouxe aqui para vocês também essas informações. Eu gosto muito de falar para os alunos que, quando a gente resolve uma questão, é muito importante que a gente retire tudo que a gente pode aprender daquela questão. Tanto avaliar cada uma dessas alternativas de forma crítica, buscar o conhecimento correto se a afirmativa estiver errada, quanto também fazer resumos e buscar fazer, não vou dizer resumo, porque resumo não é algo que a gente defende, mas usar essa informação para construir um conteúdo teórico que fique mais fácil de você entender, seja através de um mapa mental, seja através de um flashcard, mas para que você retome esse conteúdo e relembre as informações que são mais importantes, tá? Então, aqui nesse quadro que está em cima, são justamente esses critérios que a gente vai avaliar para considerar a fragilidade no indivíduo idoso, tá bom? Então, ó, primeiro aqui que a gente tinha falado já, redução da força de pressão palmar, tá? E vejam que sempre existe uma correção para percentis, né? Então, existem os padrões populacionais, existe o desempenho que é esperado por gênero, né, que você vai ver aqui que ele também coloca isso nessas avaliações, e isso é corrigido para que o indivíduo seja avaliado de maneira coerente e justa, né, para que ele não seja classificado de forma incorreta dentro daquele critério. Então, se existe essa redução de força de pressão, tá, e aí eu vou ver o percentil que é esperado para a população dentro do gênero e dentro do IMC que está sendo avaliado, porque o IMC também vai influenciar essa força, tá? Vou avaliar a velocidade da marcha, vejam que, novamente, vou levar em consideração essa questão do percentil, né? E existe um teste de caminhada numa distância de 4,6 metros, olha aí como a banca faz, né? Corrigido por gênero, dividido, né, entre homens e mulheres, e também por estatura, pela questão do comprimento do passo, né, que pode alterar de acordo com a altura do indivíduo. Então, a banca foi lá e pescou esses 2 números aqui. Se você está meio desavisado ou não está muito atento, você vê o 4 e o 6 e acaba considerando como correto, tá? Mas fica ligado que o critério de avaliação de velocidade da marcha, nesse caso, ele não é da forma como foi apresentado aqui nas alternativas. Não existe essa avaliação de que tem que fazer o percurso durante 6 segundos. Tranquilo? Vamos em frente. Perda de peso não intencional, tá? Tá aqui, ó, 5% do peso corporal ou 4,5 quilos referidos. Então, a pessoa, se ela tem o costume de se pesar e se ela observou que estava emagrecendo, ela pode trazer essa redução de peso em números, né? Ela diz, não, nesse último ano eu emagreci, sei lá, 12 quilos. Ah, emagreci 8 quilos. Então, se a pessoa tem essa informação, você vai usar essa informação. Se não, a gente vai fazer um cálculo aí de peso corporal e tentar entender se classifica dentro desses 5%.
Outro critério para a síndrome de fragilidade é a sensação de exaustão, tá? Então, o indivíduo dizer que tem dificuldades de fazer o que habitualmente ele fazia, tá? E aí a gente vai utilizar o questionário 6D para poder fazer essa avaliação e também avalia o nível de atividade física desse idoso, tá? De novo, corrigido pelo que é esperado pela população, tá? Isso aí vai ser avaliado em calorias, né? Em quilocalorias por semana. E o questionário que é utilizado para essa avaliação é um questionário que não foi feito para o Brasil, tá? E por isso existem alguns vieses dessa avaliação, porque o questionário traz coisas que a gente não faz aqui, né? Para quantificar se o indivíduo tem essa atividade física maior, mas é o que está estabelecido dentro dos critérios, tá? Então, quem estava lá nas aulas, quem assistiu nosso curso preparatório, viu esse conteúdo aí, viu tudo direitinho para poder fazer essa questão com muita tranquilidade e não cair na pegadinha que a banca quis colocar aqui para fazer com que você errasse essa questão, tá? Então, essa é a nossa primeira questão dentro da nossa aula de hoje, um assunto muito importante que eu gosto muito e que pode facilmente ser cobrado nas provas, tá? Vamos seguindo aqui, saindo de saúde do idoso para outro conteúdo que, nossa, é minha paixão. Quem me conhece, igual os blogueiros, quem me conhece sabe que falou em amputações, falou em prótese, é comigo mesmo, né? Eu adoro e eu achei essa questão boa no sentido de que ela não foi para a decoreba. Questões de órteses e próteses em provas de concurso normalmente vão para decorebas assim que são muito chatas, siglas e nomes e que as pessoas acabam errando. Então aqui a banca procurou trazer mais para um raciocínio clínico e isso é positivo, né, para que você aprenda esse conteúdo de forma mais aplicável e não fique decorando um monte de letras que às vezes não fazem muito sentido, né? Então vamos lá. Questão 43. Essas duas questões, elas foram elas estavam logo no início da prova, tinha uma questão antes que era de reumato, se eu não me engano, e aí depois veio a de saúde do idoso, e essa de órteses e próteses, e um pouquinho mais lá pra frente tem uma questão de neuro que a gente vai ver já. E aí quando eu peguei a prova, eu já fiquei feliz, porque eu já fui vendo a primeira questão e a segunda, esse é aqui que eu vou. Esperava que caísse mais, mas a gente sabe que a IBFC é uma banca que gosta de cobrar ortopedia, né? Então o foco da prova foi realmente nesse conteúdo. Mas vamos lá. As próteses ortopédicas, elas têm um papel crucial no cuidado de pacientes que passaram por amputações de membros. Esses dispositivos, eles têm a finalidade de ocupar o lugar do membro amputado, buscando substituir as suas funções, composição e proporcionar suporte corporal. Considerando as contraindicações para o uso de próteses, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, vamos ver o que é que a banca quer. Primeiro, ela contextualizou e trouxe informações para você, né? Para você aprender um pouquinho mais e relembrar. E depois ela vai perguntar quais são as contraindicações para o uso de próteses, tá? Então, para o paciente poder usar uma prótese de fato. O que é que eu considero como contraindicação? Primeira afirmativa, infecção no coto. Contraindicação, então aqui está correto. Se o paciente tem uma infecção, ele precisa tratar essa infecção primeiro, antes de usar uma prótese, tá? Então, é contraindicado, mas só um detalhezinho que eu gostaria de pontuar aqui, é contraindicado, é uma contraindicação relativa, né? Porque se o paciente ele reverter essa condição, ele vai conseguir utilizar a prótese depois, tá? Então, se a infecção foi tratada, depois é possível voltar, né, retomar ou iniciar o uso dessa prótese. Normalmente é o início, porque essas infecções acontecem no período de cicatrização, né, e o paciente ainda não está protetizado. Mas, enfim, é uma contraindicação que ela é relativa, tá? Feridas abertas no coto, certo, também é contraindicado o uso de próteses. Por quê? O coto ele precisa ter a sua pele íntegra e livre de qualquer lesão ou ferida para que possa existir o contato com o encaixe, né? Vai existir um vácuo ali, vai existir uma pressão, vai existir suporte de peso. Então, um critério básico para que o paciente possa utilizar essa prótese é que a pele esteja íntegra. Então, qualquer ferida ou qualquer lesão na pele, ela vai ser contraindicação para uso de prótese. De novo, mesmo raciocínio, é uma contraindicação relativa, por quê? Porque a partir do momento que você reverter essa condição, o paciente ele vai poder utilizar essa prótese de forma satisfatória, tá?
Próxima informação aqui, baixa capacidade cognitiva, verdadeiro. Por quê? Se o paciente ele não consegue entender comandos simples, né? E o primeiro deles para um paciente usar uma prótese é como colocar essa prótese sozinho, ou como ensinar alguém a colocar essa prótese para você. E aí a gente já está numa situação pior, né? Porque o ideal é realmente que o paciente possa colocar a prótese sozinho, para que a gente tenha certeza de que ele vai de fato usar essa prótese, né? Ele não dependa de um terceiro para poder fazer esse uso. Então, se o paciente ele tem uma capacidade cognitiva muito baixa, se ele tem alguma alteração de orientação, se ele tem um déficit de atenção, ele não vai conseguir aprender a colocar essa prótese e também não vai conseguir fazer os treinos que a gente faz até que ele possa utilizar, tá? Então, essa capacidade cognitiva baixa, ela também é uma contraindicação para uso de prótese no paciente, e aqui a gente tem uma condição que normalmente não vai ser revertida, a não ser que seja uma alteração cognitiva temporária relacionada, né, secundária a alguma outra doença que possa ser tratável. Mas em situações em que, por exemplo, você tem um idoso, né, que está tendo essa alteração cognitiva ao longo do tempo, um idoso que tem demência, um idoso que tem uma demência vascular por um AVC, então são pessoas que realmente a gente não indica o uso de próteses, até pelo risco de quedas e de outros eventos ainda mais desfavoráveis para esse idoso, né? E aí a gente não quer que o uso da prótese ele promova o risco para esse indivíduo, tá certo? E por último, o paciente não colaborativo verdadeiro também. Então, se o paciente não colabora, você também não vai conseguir fazer com que ele compreenda todo esse processo que é utilizar uma prótese, colocar essa prótese da maneira correta, higienizar essa prótese, fazer com que ele faça todos os treinos funcionais, né, com essa prótese também não vai ser possível. Então, a gente tem aí, nessas afirmativas, 4 contraindicações. As 2 primeiras são contraindicações relativas, as 2 últimas são contraindicações absolutas, e aí a gente tem aqui como alternativa a resposta que vai trazer, né, o que a gente encontrou, o que a gente analisou aqui em cima. Então, muito bom quando o concurso faz uma pergunta nesse sentido, ou quando fala um pouco sobre tratamento fisioterapêutico, sobre o uso funcional desses recursos, do que quando fica perguntando aquelas siglas de órteses, né, ou coisas assim que não vão, tipos de encaixe, né, que hoje em dia a gente quase nem usa mais aqueles encaixes com aquelas siglas diferentes, mas enfim, tem banca que gosta de apelar para esse lado. Não foi o caso aqui. O que eu quero deixar só ressaltado nessa questão é essa informação das contraindicações relativas e absolutas. Tranquilo? Uma questão boa também de fazer, dentro da minha parte, eu considero essas 2 primeiras questões como questões interessantes que a banca trouxe para esse concurso. E aí vamos para a questão 54, que é onde chegou novamente na neurologia, e aqui é uma questão da parte de avaliação, tá? Então, nós temos nas nossas videoaulas aulas exclusivas dentro da neurologia, divididas por tipos de avaliação. Então, a gente tem lá aula de avaliação de tônus, avaliação de reflexos, avaliação de sensibilidade, avaliação do paciente com lesão medular. Então, a gente explora bastante isso, porque também são informações que as bancas gostam de perguntar nas provas. Essa pergunta aqui é uma sacanagem fazer, tá? Eu defendi a IBFC até a questão anterior. Quando chegou aqui, gente, olha, isso aqui é igual a perguntar quais são os músculos que compõem o manguito rotador. Não é verdade? Você que está aqui, que faz concurso, que é concurseiro, sabe que tem perguntas que são, vamos dizer assim, malhada, né, dentro de provas de concurso. E aqui perguntou sobre um sinal que é muito comum, que é muito visto dentro da neurologia, né? A gente vai ler aqui a questão, já dando spoiler, mas é uma pergunta assim, dentro da neurologia existe um conteúdo maravilhoso que poderia ter sido explorado e que não foi, e aí a banca optou por fazer essa pergunta da parte de avaliação, tá? Vamos lá ler o enunciado. O paciente é colocado em decúbito dorsal, com o pé mantido em posição neutra pelo examinador, e esse examinador vai aplicar um estímulo com a extremidade romba de um martelo de reflexos no aspecto plantar do pé, geralmente de lateral para medial, do calcanhar em direção à região metatarsal. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto do teste de exame físico descrito. Essa questão é aquela questão para você perder o tempo só da leitura do enunciado. E ele ainda fez o favor para você de colocar a resposta correta aqui, ó. Na letra A, leu, marcou e correu para o abraço, né? Foi dedicar o seu tempo na prova
para outras questões que estão mais difíceis para você. Mas aqui a gente gosta de aproveitar a questão para aprender, né? Então, a alternativa ela traz a descrição, né, do sinal de Babinski, do teste de Babinski, onde o examinador vai pegar a extremidade do martelo e vai fazer esse movimento, né, da região medial em direção à região lateral, aqui na região dos metatarsos, e a resposta que o paciente vai apresentar quando existe uma lesão de neurônio motor superior é a extensão e a abdução dos dedos, tá certo? E aqui está o Babinski positivo. Se o paciente não faz essa resposta, né, a resposta normal do sistema nervoso íntegro é o mecanismo de flexão desses dedos, tá? Então, pergunta assim básica dentro da neurologia. Quem estuda para concurso, uma questão como essa, você perde aí 15 segundos no máximo, marcou e correu para o abraço. Foi resolver as questões que estão mais para frente, tá? Lembrando que a gente gosta de aprender, né, com o que vem na questão. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses outros testes aqui que estão presentes na avaliação neurológica. Vocês vão me perdoar, porque assim, né, a pessoa falar esses nomes aqui, né, o Hoffman e o Rumberg, eu vou ficar até calada que ainda dá para enrolar. Mas essa aqui da letra C e da letra E, vocês vão me desculpar a pronúncia, mas enfim, foquem na informação que é principal, tá? Então, vamos lá. O teste de Hoffman é um teste que vai avaliar também lesões neurológicas, tá? E o que é que o examinador vai fazer? Ele vai pressionar a falange do dedo médio do indivíduo, e aí, ao fazer essa pressão na falange, a resposta, quando o teste é positivo, é que você vai ter uma flexão dos dedos, tá? Do polegar e do dedo indicador como uma resposta a essa pressão que o examinador faz, tá? Então, se você tem essa flexão involuntária, o teste ele é considerado positivo, tá? Isso aqui também pode cair em prova, é um teste mais comum de ser feito, e você pode também encontrar banca que cobre ou como esse teste é realizado, ou o que é considerado uma resposta positiva, né? Ou que tipo de lesões ele investiga, tá bom? O segundo teste, né, o segundo sinal é o sinal de Lermite, não sei se é assim que fala, mas vamos falar para o que é principal, que é, se você faz uma flexão da região cervical do indivíduo, ele vai relatar uma sensação de choque elétrico, tá? Que é justamente relacionada a acometimento medular. E essa sensação de choque, ela pode também ser irradiada para os membros, tá? É um teste que é utilizado em investigações de mielopatias. Tranquilo? Teste de Rumberg é um teste clássico de avaliação de equilíbrio, onde a gente vai testar a habilidade do indivíduo de permanecer equilibrado de pé, pés unidos e braços ao lado do corpo, e você pode também pedir para que o paciente feche os olhos para a realização do teste. E a última manobra vai ser a compressão na região do tendão de Aquiles, que vai provocar a flexão plantar, tá? E isso daqui também tem relação com lesões do neurônio motor superior, porque é justamente tá relacionado ao aumento do reflexo, né? Então, você faz uma compressão numa região próxima ao tendão e você já consegue a resposta de um aumento, né, desses reflexos, que é justamente característica de lesões do neurônio motor superior, tá? Que é esse último sinal desse nome maravilhoso que eu não sei pronunciar, mas que, enfim, né? Você pode saber aí para fazer a prova sem precisar fazer o teste da fala, tá? Então, vamos deixar aqui essa informação para vocês de final aí de brinde, digamos assim, mas isso é algo que a gente defende muito, né, para os nossos alunos durante a sua preparação. Explorem o que a banca traz e use tudo que você tiver a seu alcance para aprender. Tranquilo, gente? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, da nossa resolução, né? Que conheça aqui o nosso canal do YouTube. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade e gratuito para você. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui, se inscreve, vem acompanhar, vem concursos aqui no YouTube, vem conquistar sua aprovação e nós, né, o nosso time está aqui para te ajudar da melhor maneira possível. Então, um grande abraço a todos vocês que acompanharam esse vídeo e vejo vocês numa próxima videoaula.